Gostaria de estar conversando com os irmãos mais uma vez no Salmo 73 e peço que você possa já posicionar a sua Bíblia, né, neste Salmo. Gostaria de saudar a todos aqueles que também nos assistem pela transmissão. Não só nos assistem, mas têm a oportunidade de oferecer o seu culto, um culto vivo e verdadeiro ao nosso Deus, aos nossos irmãos e amigos também que nos acompanham pelo canal CS Lewis BR, que o Senhor possa abençoar ricamente a vida de vocês. Amados, a gente está no final de semana muito cheio de celebrações, né? Nós temos a oportunidade de, nesse final de semana, já a partir da sexta-feira, especificamente, estar celebrando o que seria, caso estivesse vivo, os 184 anos de Abraham Kuyper, né, que é o patrono do nosso Instituto Bíblico aqui de nossa igreja. Na sexta-feira, dia 29 de outubro, né, este homem faria mais um ano de sua vida. Através da vida e obra de Kuyper, toda uma geração de teólogos, bem como também de igrejas, foi fortalecida no quesito da cosmovisão e pôde compreender, através do seu pensamento, de que maneira o calvinismo, de que maneira as doutrinas da graça, elas devem afetar, elas devem influenciar a nossa vida como um todo, em cada área das nossas vidas, né? Um resumo da sua obra pode ser encontrado através de um livro chamado Calvinismo, né, que é um livro editado pela nossa editora Cultura Cristã. E nesse livro a gente tem um resumo das ideias de Abraham Kuyper, um homem que foi um jornalista, que foi um teólogo, chegou a ser primeiro-ministro da Holanda por 4 anos, né, e impactou toda uma geração. Também tivemos a oportunidade de ontem retomar os nossos cursos presenciais no Instituto Kuyper. Tivemos aqui durante toda a manhã do sábado e também na parte da tarde, um grupo de aproximadamente 30 irmãos aprendendo a estudar a Bíblia através de um método chamado Método de Estudo Bíblico Indutivo. Foi muito legal, uma experiência, né, que alegrou muito meu coração e eu espero que seja uma bênção na vida de todos aqueles que tiveram a oportunidade de participar. Estou citando todas essas coisas, não é, tanto a vida de Kuyper como também o retorno das nossas aulas presenciais e do nosso instituto, não é, na sua forma presencial, para falar para você hoje pela manhã, não é, a respeito de quem nós entendemos que de fato é o grande agente dessa outra celebração que nós temos no final de semana, que é os 504 anos da Reforma Protestante, a chamada Reforma Religiosa do século XVI. Então, a Reforma Protestante, ela é um marco na história de toda a igreja que se diga reformada, ou que abrace a doutrina reformada, né? Então, numa manhã, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, o monge Martinho Lutero, ele tem a oportunidade de afixar na porta da capela do castelo de Wittenberg 95 teses questionando a venda das indulgências, ou seja, a ideia de que você poderia adquirir a sua salvação através de algum tipo de pagamento ou de alguma obra meritória. Lutero já estava sendo influenciado pela palavra de Deus, pela Sagrada Escritura, né? Ele tinha reflexões no livro de Romanos. Essas reflexões o faziam compreender que não havia uma outra maneira de um homem de Deus andar nesse mundo se não fosse pela fé. O justo viverá pela fé. E é essa compreensão que Lutero tem, não é, que o faz, de fato, bater de frente, né, com o sistema religioso da época e, através disso, uma série de outras pessoas que já estavam lutando, não é, por uma autonomia no que diz respeito à interpretação, leitura e interpretação da palavra de Deus desde um século atrás. Essas pessoas se levantam, né, e começam então a questionar de fato as motivações que faziam com que a igreja hegemônica na época, a igreja dominante na época, estivesse tratando
a palavra de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos em um resumo é que eu entendo, inclusive fiz uma postagem hoje na minha página, né, no meu Instagram, e queria reverberar isso aqui para os irmãos nesse momento. Eu entendo, queridos, que o verdadeiro agente da reforma não é nenhum homem. O verdadeiro agente da reforma não foi o movimento, por exemplo, valdense, não é, que faz o elo entre a igreja apostólica e a igreja cristã na Idade Média. O movimento da reforma não é uma conquista de John Wycliffe, que é o primeiro homem a traduzir uma Bíblia para a língua vernácula de um povo que não fosse os povos originários de onde a Escritura tinha sido escrita. Não é mérito de Jean Hus, que foi para a fogueira, por acreditar na palavra de Deus e defender que ela deveria ser crida e deveria ser praticada, mesmo a despeito de todas as oposições ou de qualquer liderança religiosa. Não é um mérito de Lutero, mas o grande agente da reforma é a Bíblia, o grande agente da reforma é a Escritura. É nesse livro que eu e você temos as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento que nós devemos nos fiar, nós devemos conhecer. Só nela, só na Escritura Sagrada, há as palavras de vida, o consolo, o conforto e o encorajamento que a sua vida e a sua alma precisam nessa manhã. Somente a Escritura. Somente nela nós conhecemos a graça de Deus. Somente através de Jesus Cristo nós somos salvos. Somente a fé é capaz de nos fazer andar neste mundo com os nossos pés firmados, a Deus, ao nosso Deus, e somente a Ele toda a honra e toda glória. É a esse Deus que eu peço que nessa manhã o seu coração possa estar cativo e atento para que nós venhamos a refletir no Salmo de número 73. Amém? Vamos estar lendo então a Sagrada Escritura. Vamos ler alguns versículos. Nós temos estudado este Salmo já há algumas semanas, e temos feito a exposição dele. Hoje eu vou convidar você a ler alguns versículos que eu vou estar indicando. Salmo 73, Salmo de Asaf, temática principal, o problema da prosperidade dos maus e o refúgio em Deus. Versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel. Versículos de número 20 a 23. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro que eu tenha ou me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar nesse momento com Deus, vamos falar com o Senhor, que sua mente possa estar voltada, cativa à obediência da palavra de Deus. Peça que Ele fale contigo. O Senhor, Ele não deixa sem resposta aqueles que o buscam. Pai amado, eu quero lhe agradecer nessa manhã pela oportunidade de ser um pregador da Tua palavra. Mas mais que isso, meu Deus, eu quero agradecer pela oportunidade de termos a liberdade de ler a Tua palavra, conhecer a Tua palavra, ouvir a Tua voz, de forma livre, de forma aberta, meu Deus, conhecer o Teu conselho e ter o conhecimento também de que o Senhor nos segura pela mão.
que a tua palavra ela é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, capaz de dividir juntas e medula. Tua palavra faz separação entre a nossa antiga forma de viver e a nova vida que o Senhor nos dá em Jesus Cristo. Por essa razão nós somos agradecidos e te pedimos que o Senhor se digne a falar ao coração dos teus servos aqui, que o Senhor possa estar falando às suas vidas, não porque eles venham a ser merecedores disso, mas porque o Senhor os ama e o Senhor tem prazer em se revelar, em se tornar conhecido por aqueles que te buscam. Então, ouve as suas orações nesse momento, eles querem ouvir a tua voz, e eu te peço que o Senhor possa me tomar pela mão, assim como tomaste pela mão a vida do salmista Asaf, e em tomando-me pela mão, o Senhor possa me usar para falar ao coração dos meus irmãos. É assim que eu te oro, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, tendo a oportunidade de estar estudando esse texto, nós conseguimos enxergar na dinâmica da vida de Asaf, né, especificamente algumas perspectivas que ele coloca para nós nesse salmo. Asaf, ele olha a prosperidade dos ímpios, e ao olhar para a prosperidade dos ímpios, esse homem entra em crise. Entrando nessa crise, ele chega a questionar se realmente valeria a pena servir a Deus, se de fato valeria a pena andar com Deus. Há 4 mensagens nós vamos falar dos olhares de Asaf. No primeiro deles, a gente enxerga, nos primeiros 2 versículos e nos 2 últimos, que Asaf se percebe frágil. E diante da sua fragilidade, né, ele vê que há uma diferença entre ele e Deus. Ele é frágil, ele é contraditório, ele adoece na alma por conta da amargura que toma conta do seu coração, e Deus é justo, mas ele não consegue enxergar essa justiça de Deus, ele não consegue enxergar essa bondade de Deus pelo fato de que ele tem tentado andar com Deus e as coisas não têm dado muito certo na sua vida. E ele vê pessoas que não estão nem aí para Deus, afrontam a santidade de Deus, zombam do caminhar com Deus, e essas pessoas prosperam. Então, nós vimos a respeito da bondade de Deus e da fragilidade dos homens, refletimos sobre isso. Num segundo encontro, nós refletimos sobre o segundo olhar que Asaf coloca nesse texto. Ele coloca um olhar sobre essa prosperidade dos maus, e a conclusão que ele chega é que a maldade ela não passará sem o juízo de Deus. Você pode ter certeza na terra, pode ter certeza sobre isso na terra. O Senhor trará não só o conhecimento, mas também a juízo todas as coisas. É uma questão de tempo, mas isso acontecerá. O terceiro olhar de Asaf é um olhar sobre os compromissos do seu coração. E nós vimos na última vez que nos encontramos, na última semana, de que os compromissos do nosso coração, na realidade, são uma cosmovisão, foi uma maneira que nós enxergamos o mundo. E ao enxergar o mundo pelos compromissos do nosso coração, nós temos a oportunidade de avaliar onde nosso coração está. E Asaf percebeu que o seu coração estava muito mais colocado nas coisas desse plano horizontal, ou seja, nas coisas da terra, do que propriamente naquilo que é do céu. Ele não conseguia ter prazer nas coisas do céu como deveria ter. E hoje pela manhã eu queria conversar com você sobre se amparar e refugiar em Deus em momentos de crise, em dias onde de fato parece que tudo que está à nossa volta não está desordenado. E em estando desordenado, a única coisa que nós podemos fazer, já que não temos força para colocar todas as coisas em ordem, é nos render à soberania de Deus. Então o salmista ele olha para o Senhor, ele vai conhecer, nesses versículos que nós tivemos a oportunidade de ler, a bondade do Senhor, a sua justiça, e encontrar nele satisfação
consolo, refúgio e abrigo. O salmista conclui, né, que ele foi anteriormente tomado de uma inveja amargurada, ele desejava a vida dos maus. Se você olhar na sua Bíblia e acompanhar essa leitura, você vai ver isso, né? Ele chega a dizer que quase que se afastava de Deus, versículo 2, né? Ele desejava a arrogância dos maus, versículo 3, ele desejava a prosperidade corrupta dos homens, no versículo 3, ele achava que era inútil servir a Deus, no versículo 13, sua amargura o consumia, versículos 14 e 21, ele desejava a vida, a saúde, a popularidade, a riqueza, a soberba, a violência dos perversos, ele chegava a desejar isso, versículo de número 22, e ao fim ele se cansa, né? Ele se cansa de esperar em Deus, a sua frustração, ele reconhece que era uma frustração parcial, né? Era uma frustração inclinada à corrupção, porque ele desejava, né, a sorte dos maus, e sua limitação para compreender o agir de Deus era, na verdade, falta de comunhão com Deus. Asaf não estava numa comunhão plena com Deus. A gente vai ver isso no versículo número 17, veja o que diz aí. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. A ideia na palavra original aí, não é, da expressão original do salmista, é que ele entra numa relação de comunhão com Deus. E ao entrar nessa relação de comunhão com Deus, que ele chama, entrei no santuário de Deus, eu atinei com o fim dos perversos. Ao atinar com o fim dos perversos, ele percebe que o seu próprio fim não era o mesmo que o dos perversos. E aí Asaf se permite ouvir a voz do Senhor de uma maneira diferente. Uma das características das igrejas de orientação reformada é que elas têm na sua teologia ou na sua prática devocional, na sua prática religiosa, alguns livros, alguns instrumentos, estudos bíblicos, né, que foram pensados para o fortalecimento da sua fé. Nós chamamos eles de símbolos de fé. Os nossos símbolos de fé são a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Breve, ou chamado também de Catecismo Menor, e o Catecismo Maior de Westminster. No Catecismo Menor, tem uma pergunta que a gente memoriza ela assim, perguntar para qualquer membro da igreja presbiteriana, pelo menos a primeira pergunta do Catecismo Menor, ele vai saber, né? Qual é o fim supremo e principal do homem? E aí a resposta é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Ontem pela tarde eu estava falando sobre isso, né? Sobre a maneira como muitas vezes, objetivamente, a gente faz um estudo bíblico, e ao fazer esse estudo bíblico, quando chega no final, né, nós vimos 4 passos para que você possa estudar a Bíblia, né? O primeiro é de observação, né? Você observar, nessa ocasião você responde a pergunta, né? O que é que eu estou vendo no texto, interpretar, ou seja, o que significa o texto, né? Correlacionar, ou seja, qual é a relação dessa passagem com a mensagem maior da Escritura, porque em última análise, a mensagem maior da Escritura, a revelação, nos leva a adorar a Deus e a conhecer a redenção através do seu Filho Jesus Cristo. E na aplicação, costumeiramente, talvez você já tenha sido instruído dessa forma, alguém vai chegar para você e vai dizer, né, o que é que o texto diz para a minha vida? Né? De que maneira eu posso aplicar o texto na minha vida? Ontem a gente refletindo sobre essa 4ª pergunta, né, de que maneira o texto, né, fala ao meu coração, ou ele deve mudar a minha vida, nós reconfiguramos a ordem dessa pergunta. Antes de perguntar o que é que o texto significa na minha vida, ou como ele pode mudar a minha vida, eu e você precisamos perguntar de que maneira Deus será mais glorificado quando eu obedecer a sua palavra. Porque, em última análise, irmãos e irmãs,
a palavra de Deus não é sobre a gente. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo não é sobre as nossas necessidades. A palavra do Senhor, ela não é sobre aquilo que eu gostaria de ter. A palavra do Senhor não é sobre aquilo que eu posso conquistar, não é? As muralhas que eu posso derrubar, os gigantes que eu posso acertar na testa. A palavra do Senhor não é sobre essas coisas, mas a palavra do Senhor é sobre o Senhor. A palavra de Deus é sobre o desejo dele ser misericordioso, gracioso, perdoador. É sobre o seu amor. A Bíblia, ela é um livro com muitos relatos de eventos envolvendo sangue, mas o mais impactante deles é o sangue que foi derramado na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. A palavra do Senhor, em última instância, é sobre o Senhor e a sua glória. E viver para a glória do Senhor, João Batista compreendeu isso perfeitamente. Viver para a glória do Senhor importa em que eu diminua e que o Senhor cresça. Asaf precisava entender isso. Asaf precisava compreender que o Evangelho, a novidade de vida que ele podia ter em Deus, tinha muito mais relação com aquilo que Deus era e a chegada segura a uma vida com Deus no final da sua vida, do que as suas necessidades terrenas, as suas necessidades egoístas, as suas necessidades hedonistas, as suas necessidades materialistas, as suas necessidades corruptas, porque assim é o coração do homem debaixo da lei. Nosso coração é todo corrupção. E era isso que esse homem precisava compreender. Se a gente não compreender isso, queridos, nós não vamos conseguir nem estar satisfeitos em Deus. E satisfação em Deus não se vem através de coisas, de conquistas. Nós nem vamos conseguir estar satisfeitos em Deus e muito menos glorificá-lo nessa terra. Esse mesmo catecismo que nós temos como instrumento, né, de fé e apoio para que nós venhamos a crescer na Escritura, ele pergunta, né, quais são os deveres exigidos, por exemplo, no primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Aí lá na pergunta de 104, que é essa aqui, né, a resposta é o seguinte: nós devemos conhecer e reconhecer Deus como único e verdadeiro, adorá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, o apreciar, honrá-lo, escolhê-lo, invocá-lo, dar-lhe glória, desejá-lo, confiar nele, esperar e deleitar-se nele, ter zelo por ele quando alguém ofender a glória do nosso Deus. Isso nos fazer levantar. Calvino tinha uma frase que era muito, chega a ser jocosa, né? João Calvino, ele dizia o seguinte: se um cão, se um animal, um cachorro é capaz de dar a vida quando alguém, de alguma maneira, coloca sob ameaça o seu dono, quem sou eu para me calar diante das ofensas ao meu Deus? Se um animal irracional é capaz de defender aquele que é dono dele, quanto mais a mim, que não seria nada sem ele. Uma releitura dessa fala de Calvino nos levaria a essa convicção. Amados, nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias de paixões enlouquecidas, que têm feito com que velhos e antigos amigos se distanciem. Os fundamentos da fé de alguns sejam abalados e movidos. Pessoas mudem de igreja por insatisfações na forma de pensar do outro. Temos vivido dias aonde o certo é você dizer que o errado é certo.
E quando você se levanta para dizer o que de fato é certo e o que está prescrito na palavra de Deus, você é enquadrado, você é rotulado, você é bloqueado, você é largado, você perde seu emprego, perde a sua honra, perde a sua paz, se o seu coração temer a homens. Porque o que de fato importa é que nós venhamos a temer a Deus acima de todas as coisas. Ou a gente, assim como foi nos dias da reforma, fecha com o Senhor e a sua palavra, ou a gente vai ser devorado por esse mundo. O mito da esfinge, na mitologia egípcia, dizia que a esfinge era um monstro, né, com corpo de animal e cabeça de homem. E ele ficava em uma determinada posição, onde viajantes que tivessem que cruzar com ele deveriam responder a um dos seus enigmas. E se esse viajante não respondesse ao seu enigma, aquela fera o devoraria. E aí ele dizia: decifra-me ou devoro-te. O que é que esse mito nos ensina? Esse mito antigo nos ensina é que se nós não decodificarmos as mensagens de um mundo furioso e revoltado, rebelde contra ele, rebelde contra o Deus que o formou, esse mundo irá nos devorar. Amados, nós vivemos dias em que a palavra de Deus precisa ser conhecida por nós. E em conhecendo a palavra, termos a coragem de viver por ela, para ela e por aquele que, de fato, se revela a nós nela. Se nós não decodificarmos esse mundo que está à nossa volta e entendermos que ele não tem prazer para nos dar, ele não tem satisfação perene, plena, eterna para nos dar. As ansiedades e lutas desse mundo podem nos afastar, assim como foi com Asaf. Ele diz no versículo 2: quase, por pouco, meus pés não se desviaram do Senhor. Porque aí no versículo 17, ele dá o ponto de virada. O ponto de virada é: até que entrei no santuário de Deus. O ponto de virada para o fortalecimento da sua fé, nesses dias confusos que nós vivemos, é um entrar num relacionamento maduro com Deus, de conhecê-lo, de amá-lo, ler a sua palavra todos os dias, fazer perguntas a ela, se aconselhar mutuamente, perdoar as ofensas uns dos outros, orar uns pelos outros, deixar de olhar mais para mim e passar a olhar mais para aquilo que está fora de mim, para as pessoas que estão à nossa volta. A limitação de Asaf para compreender o agir de Deus era, na verdade, falta de comunhão com Deus. Tornou-se um homem amargo, um homem doente. Ter o cuidado de agradar a Deus em tudo, e tristeza quando ele for desagradado, é um compromisso de coração desejável pelo Senhor. Os versículos 23 a 26, Asaf vai dizer: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Entrar no santuário de Deus, numa relação com o Senhor, é uma linguagem antiga, uma linguagem do Oriente Antigo. A paz que o nosso coração precisa, a paz que o nosso coração necessita, ela só vai ser alcançada através de um compromisso com o nosso Deus.
quando Asaf reconsidera esse questionamento, quando ele reconsidera as inquietações do seu coração, ele então vê ressignificada também a sua relação com Deus. Deus o livra dos seus perigos. Deus o ajuda a ver que a verdadeira herança que ele tinha vinha do Senhor e não das coisas que estão à sua volta aqui na terra. Quando o seu julgamento, quando o julgamento que ele faz acerca de si mesmo é percebido por ele como sendo algo que o estava afastando de Deus e que ele não conseguia compreender, Asaf então baixa a guarda e passa a ouvir ao Senhor. Ainda que minha carne e meu coração desfaleça, ainda que a dor e a fragilidade da alma possa estar debilitando as suas resistências, saiba que este mundo, de fato, ele não tem absolutamente nada para lhe oferecer. Não coloque sua esperança em coisas. Coloque sua esperança no Senhor. Asaf entende isso bem direitinho. Ele diz, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, os que se afastam de ti, versículo de número 27, eles perecem. Contraste com a vida dele, contraste com aquilo que ele estava vivenciando e tinha a oportunidade de conhecer, é que o Senhor o segurava pela mão. Nós vemos isso no versículo de número 23. Todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Que expressão bela. Eu me lembro que de uma situação em particular. Ontem eu vivi um momento muito singular na minha vida, com minha família. Nós tínhamos, durante essa semana nós celebramos, eu e Érica, 25 anos de casado. Então, chamadas bodas de prata. E aí, minha filha fez um desses presentes que só uma mente criativa e um coração agradecido a Deus pode fazer suscitar. Gabi, ela pegou a nossa fita do aniversário de casamento e deu uma pessoa para a pessoa digitalizar. Eu nunca tinha assistido o meu casamento. Eu queria indicar para os irmãos essa experiência. É no mínimo muito divertida. Muito, assim, você revê algumas coisas, você revê coisas que antes você tinha e que agora você já não tem tantas mais, o cabelo, por exemplo. E passamos ali a noite, nesse tempo, nesse momento. Eu me lembro que quando nós voltamos da Argentina, eu e Érica servimos na Argentina por 2 anos, parte da nossa formação missionária, e iniciamos um trabalho de plantação de igreja lá. A Érica voltou grávida. E nossa primeira filha, ela nasceu no dia 4 de julho de 1999. No ano anterior, ano 98, especificamente no dia 20 de novembro, eu perdi meu pai. Faltava 15 dias para a gente voltar da Argentina para cá, e o Senhor chamou meu pai para a eternidade. Os meus 2 anos de vida na Argentina, na realidade, tinham sido os 2 últimos anos de vida do meu pai. E, assim, voltar para o Brasil para sepultá-lo foi uma experiência, assim, muito forte. Na semana que meu pai faleceu, a gente soube que Érica estava grávida. Eu esperei um pouquinho para dar a notícia, até ver que ela estava no seu quadro clínico bem, para eles ficarem tranquilos. A gente não tinha essa facilidade de
comunicação como se tem hoje, né? E nem o privilégio de chegar para ele para dizer: o senhor vai ser avô, eu tive, porque no dia que eu ia fazer isso, ligar para fazer isso, né, foi o dia que ele faleceu. E aí, quando eu cheguei, né, aqui, Érica ficou na Argentina, eu vim às pressas, né, para cá, para o sepultamento do meu pai, e depois voltei para a Argentina para buscá-la. Então, quando estava ali, né, na frente de um corpo inerte, sem vida nenhuma mais, resistindo àquela experiência, eu não quis tocar nele inicialmente, mas depois comecei a tocar nele, né? E como era estranho pegar numa mão fria e que não dava resposta nenhuma mais, né? Mas era aquilo que eu tinha naquele momento ali, além de me fiar na palavra e esperar. Senhor, eu não entendia aquilo, eu não entendia, definitivamente, né, eu não compreendia como é que eu podia ter passado os 2 últimos anos da vida do meu pai servindo na missão, né, e eu questionava o Senhor. E o Senhor, que diferença faz para o Senhor levá-lo 15 dias antes de eu voltar e poder estar com ele de novo, ou 15 dias depois? E partilhar com ele da alegria de que ele seria um avô, que é algo que ele desejava muito, né? Ele tinha a oportunidade de ver. E durante muito tempo, queridos, eu não vou esconder isso para vocês, eu estava aborrecido com o desígnio de Deus. Estava aborrecido com isso. E alguns meses depois nasce minha filha. E aí o meu primeiro contato com Gabi, aquela mãozinha pequenininha, né, eu coloco o meu dedo mindinho entre os dedos dela e ela aperta. E apertou. E ficou ali, né? E era ela apertando o meu dedo, né, e as lágrimas caindo, né? Porque Gabriela, naquele momento, era o consolo de Deus na minha vida. O nome dela, inclusive, diz isso. Ela é Gabriela porque ela foi enviada por Deus naquela semana que Ele levou o nosso pai. Se você vê a nossa família, você vai ver que Gabi ela é bem mais velha do que todos os primos que ela tem, e os irmãos também. Ela foi providencialmente enviada pelo Senhor. E com o passar do tempo eu entendi, né, que Deus não fez aquilo para me tornar um ministro melhor ou um pastor, mas simplesmente Deus fez cumprir na vida do meu pai os dias que ele tinha aqui na terra. Foram bem cumpridos. Me deram um referencial de temor de Deus. Nos últimos anos, depois da enfermidade, depois que ele teve o seu primeiro AVC, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Isso fez toda a diferença na vida dele, também fez toda a diferença na vida da gente. E eu entendia perfeitamente que o tratar de Deus com ele é porque o Evangelho e a vida com Deus diz respeito a ele, à sua soberania, e não àquilo que eu quero, àquilo que eu desejo, àquilo que me é conveniente. Mas, em última instância, o Evangelho é sobre o Senhor. E Ele nos trouxe a esse mundo para existirmos, coexistirmos, subsistirmos para a sua glória. Não há outra coisa neste mundo, meus queridos, palpável, que eu e você possamos conquistar, que embote, que ofusque o propósito pelo qual o Senhor nos trouxe a esse mundo. Ele nos trouxe para que nós o glorificássemos. Foi para isso. Asaf compreendeu isso. E ao compreender isso e todas as aparentes injustiças da vida, ele se refugia em Deus. Deus o segura pela mão. Assim como foi a experiência com minha filha, né? E meses atrás, a experiência com meu pai, ver que não havia força no meu pai, por homem feito que fosse, para ele sustentar a sua vida. E ver meses depois, que minha filha agarrava a vida com toda a força que podia e abraçava o meu dedo ali, né? Aquela situação, aquela imagem me foi de consolo.
Eu ainda tinha algumas dúvidas, ficava me perguntando: Senhor, será que realmente ele teve um encontro com Cristo? Aí Deus encontra uma outra maneira de consolar meu coração, sentido e amargurado. De que maneira ele faz isso? Eu estou ali, foram 2 anos. Se agora, Senhor, não tem mais missão, não tem mais pastorado, não tem mais nada. O que me restava era o balcão da nossa panificadora, o balcão de padaria e eu atendendo clientes. Dia a dia, durante semanas, meses depois. Muitos dos clientes do meu pai não me conheciam, mas quando eles iam para lá, para comprar pão, eles me olhavam, estava ali, muitas vezes, distraído, pensando nos compromissos e coisas. Aí meu pai eles chegavam e perguntavam: você é o filho de seu Mendonça? Eu disse: sou. O pastor? Eu disse: não, sou pastor não, estava estudando para isso. Ele disse: seu Mendonça falava muito de você. Várias vezes eu parei aqui para conversar com o seu Mendonça e ele falava de Deus para mim. E com o passar do tempo, passar dos dias, aquela dúvida, será que ele tinha tido um encontro com o Senhor, me fez ainda mais ter essa convicção. A convicção de que o Evangelho não é sobre mim. O Evangelho é sobre o Senhor. E o Senhor tinha alcançado meu pai, porque só fala de Deus quem foi alcançado por Ele. Asaf viveu essa experiência, queridos. O relacionamento dele com Deus foi totalmente mudado. Ele passou a conhecer um Deus que ele não só enxergava, mas que ele tinha certeza que o segurava pela mão. Queria convidar você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, a deixar de olhar o mundo e a vida nos olhos da horizontalidade, a assumir um compromisso de coração fechado com a palavra de Deus e crescer nele. Foi isso que Asaf fez, versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, ponho o meu refúgio. Para quê? Para proclamar todos os seus feitos. Estamos aqui nesse mundo para, através das nossas vidas, anunciar as virtudes de Jesus Cristo e a vida de Jesus Cristo. Que o Senhor se apiede de nós, que consigamos centralizar o foco e desejo do nosso coração, aquilo que de fato é importante, que é a obediência à palavra de Deus, o conhecimento do Senhor, e que Ele seja o nosso refúgio acima de todas as coisas, que Ele nos ajude a amá-lo acima de todas as coisas. Senhor Deus, abençoe e aplique a sua santa palavra ao teu coração nesse momento. Queria orar com você mais uma vez, lhe convidar a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus, vamos dirigir nossas devoções e atenções a Ele. Deus amado, eu quero te agradecer porque nós não temos no céu uma outra referência que não o Senhor. E nós somos informados por Asaf de que a terra não há nada que possa deleitar o nosso coração além do Senhor. Se nossa alma estiver aflita, angustiada, que entrar em um relacionamento com o Senhor através da sua palavra sejam considerados dentre os compromissos de nosso coração, porque só no Senhor encontraremos a paz necessária para andar nessa vida e vencer as aflições nesse mundo. Eu te peço que o Senhor possa fortalecer a vida dos meus irmãos através da sua santa palavra, que o Senhor possa aplicar, Espírito Santo de Deus, as virtudes e principalmente, meu Deus, a vida de Cristo
ao nosso entendimento, de forma que não venhamos a viver mais para nós mesmos, mas possamos viver para o Senhor. Te peço, meu Deus, que dessa forma o Senhor possa estar falando e comunicando sua graça a cada um dos meus amados aqui. Que nossa esperança esteja em entrar na sua presença, num relacionamento íntimo com o Senhor. Muito obrigado, porque o Evangelho não diz respeito a nós, mas diz respeito ao Senhor e à sua glória. Em Cristo Jesus. Amém.